O sexto episódio de Digital Circus já lançou, e se você assistiu ao meu penúltimo vídeo, você sabe que esse é o último episódio de apresentação dos personagens, e que ele vai ter foco no Jax. Nesse episódio a gente entende mais sobre o passado dele, vemos algumas relações serem fortalecidas e temos uma das teorias mais antigas de Digital Circus serem praticamente confirmadas. Caso você tenha caído aqui de paraquedas e não saiba o que é um Digital Circus, eu tenho uma playlist aqui no canal contando o que acontece em cada episódio. Como sempre, esse vídeo vai estar separado entre um longo resumo da história do episódio e uma parte só com informações, curiosidades e teorias relacionadas ao episódio. Então se você preferir, você pode pular para a segunda parte do vídeo. Mas antes de começar, eu vim fazer um anúncio. Se você gosta do conteúdo do canal, considere me ajudar com qualquer valor lá no Apoia-se. Além de me ajudar, você também pode ganhar recompensas dependendo do valor que você apoiar. Além do nome no final do vídeo, você pode ter acesso ao meu Trello, onde eu deixo anotadas todas as minhas ideias para vídeos, spoilers de novidades, trechos de edição, roteiros que estão sendo produzidos. É como se você estivesse me pagando um pão com ovo no mês para receber tudo isso. Mas calma lá que o valor mínimo ficou ainda menor. Agora você também pode me ajudar com um valor simbólico de R$1, e o seu nome ainda vai aparecer no final do vídeo. E se você quiser apoiar o canal, mas não quer se comprometer com o valor mensal, você pode mandar qualquer valor lá pro meu Live Pix. Eu vou ler todas as mensagens que vocês enviarem no final do vídeo. O link no meu Apoia-se vai estar na descrição, então passa lá e considere me ajudar. Agora vamos voltar pro vídeo. O sexto episódio tem uma pegada bem diferente dos anteriores. Já começa com um anúncio da premiação de personagem preferido. Zubul tá escondida num vaso de flor porque ela não quer participar da aventura do dia. E ela não pode ficar escondida no quarto porque o Kane fica indo lá toda hora cantar Daisy Bell na porta dela e isso tá deixando ela maluca. Aliás, uma curiosidade legal é que Daisy Bell foi a primeira música que o computador conseguiu cantar usando um sintetizador de fala lá nos anos 60. Mas o esconderijo não dura muito tempo porque o desgraçado do Jax chama o Kane e mostra onde o Zubul tá. Mas enfim, ele diz que a aventura de hoje vai ser mais curta que o normal por causa da premiação de melhor personagem. Então ela vai acontecer ali no circo mesmo. Aliás, coitada da bolha, tá quase explodindo com essa porra de câmera em cima dela. O Kane começa a explicar a aventura, que vai ser de times, e Zubul reclama dizendo que não quer estar no time do Jax. O Kane fica meio puto dizendo que nunca sabe o que ela quer. E ela diz que a caixa de sugestão servia pra isso. Tanto é que ela e a Pomni gostaram de boa parte das aventuras que vieram de lá. Mas o Kane não quer mais usar ela. Ele diz que causa muito drama dos personagens e ele não gosta disso. Mas a gente sabe que na verdade é porque ele percebeu que as ideias dele não são tão legais. Zubul perde a paciência com ele e isso aqui acontece. Tá legal. Você quer mesmo saber o que eu quero? Ai, não. Eu quero conseguir transar. Pois é, eu também fiquei tão em choque quanto você. O Kane por algum motivo dá uma surtada ali, mas de repente ele volta ao normal. E aí tem uma piadinha em inglês com a palavra assumir. Em português tentaram adaptar ela, mas a piada original seria o Kane falando bunda. S-U Ming. E aí um NPC chamado Ming aparece. Eu sei que parece relevante agora, mas mais pra frente vai fazer sentido eu ter mencionado o Ming. O Kane então tenta elaborar uma aventura sobre confiar uns nos outros, mas ela é complicada demais. Então o Jax decide que é mais fácil só dar um tiro na Agatha. Aí o Kane fica meio em choque, perde a fé na humanidade e distribui um monte de armas pra ele sair atirando uns nos outros. Mas ele mantém a dinâmica de grupos, então essa aventura vai ter 3 times. O último time a ficar vivo ganha. Bem simples. O Jax tenta formar dupla com a Gangle, mas ela prefere fazer dupla com a Zubul. Ele até diz que ela não vai não, já que os dois sempre formavam dupla nas aventuras passadas. Mas Zubul fala que os tempos estão mudando e a situação deixa ele meio irritado. A Pomni quer formar dupla com a Agatha, mas elas ficam numa situação meio chata porque a Agatha não quer que o Kinger fique com o Jax. E ela mesma não quer ficar com o Jax. Então a Pomni decide que é melhor ela ser a dupla dele. Aliás, caralho, o rabo dele finalmente apareceu. O jogo começa e as armas são espalhadas pelo circo, então cada um corre pra um lado. Enquanto isso, o Kane tá ali bem de boa tomando uma aguinha de coco, vendo as fotos de um escritório antigo. Mas a gente fala disso depois. O Kinger acha uma pistola e já tá traçando uma estratégia. Mas a Agatha tá meio tristinha porque ela já começou com uma vida a menos por causa daquele tiro do Jax. Então o Kinger cria uma borboleta que dá uma vida extra pra ela. A Agatha fica confusa porque o Kane não falou nada disso. Mas o Kinger só dá de ombros e fala que ele não mencionou mesmo. Foi ele quem fez a borboleta. Enquanto isso, o Jax pega um revólver e... sim, tá escrito Kane e Abel no cano do revólver. Mas não pensa muito nisso agora não, já eu falo mais disso. A Pomni não tá muito afim de atirar nos amigos dela, porque mesmo sendo um jogo e mesmo que eles não morram, ela ainda não quer machucar eles. O Jax começa com um papo de que ela não precisa ter essa régua moral, porque eles não são mais humanos, eles são só personagens ali no circo. No fim, todos eles terminam em algum arquétipo. Agatha é a feliz, Gangle é a triste, Kinger é o doido, Zubul é a chata e ele é o engraçado.
Até a Pomni faz uma cara de que não tá botando fé nisso. Mas o Jax diz que ele teve o privilégio de perceber isso e conseguir escolher o arquétipo dele. E que tudo que ele faz é porque é engraçado. Então ele pergunta pra Pomni qual vai ser o arquétipo dela. Ele até fala que apesar de todos eles odiarem o circo, o lado bom é que eles podem fazer o que quiserem ali dentro. Já que no fim eles são um bando de desenhos animados. E aí, pra testar, ela decide fazer uma pose toda foda pra atirar na lata e surpreendentemente dá certo. Então a Pomni tá com foda-se e decide que hoje ela vai ser do mal. E ela sai gritando e correndo pelo corredor parecendo um gremlin esquisito, labugo do caralho. Então temos o primeiro confronto do jogo. Zubo e Sniper tirando uma vida do Kinger. E o som dos tiros atrai a atenção do Jax e da Pomni. Eles atiram na Hagatha e decidem se separar. A Pomni pega o Kinger e o Jax pega a Hagatha. Ela fica só com uma vida e tenta fugir por um corredor fechado, mas o Jax encontra ela. A Hagatha do nada grita dizendo que sabe o que ele tá tentando fazer com a Pomni e diz que não vai funcionar. E o próprio Jax fica confuso com essa acusação. A Hagatha se explica dizendo que o plano dele é se aproximar da Pomni pra corromper ela. E aqui eu deixo claro que eu não sei se é corromper no sentido de fazer ela ser abstraída ou se é corromper no sentido clássico de levar a Pomni pro mau caminho. O Jax não fala nada e só aponta a arma pra Hagatha. E aí no desespero ela enfia o dedo no buraco do cano. Quem diria que isso ia acabar funcionando? Mas o Jax fica puto, pega outra arma e atira sem parar na Hagatha. E dá pra ver que ele tá puto mesmo porque ele ainda tava atirando mesmo quando as balas acabaram. Parece que ele não gosta muito de piada quando é com ele, né? Mas enfim, a Hagatha é a nossa primeira perdedora e ela vai pro cantinho dos perdedores. A cena corta pra Zuba e pra Gengo escondidos no castelo da rainha Glosma. E a Gengo tá bem triste e preocupada com o Jax ficar puto com ela por eles não terem feito dupla. E os dois têm uma conversa bem legal sobre relações tóxicas e sobre gostar de si mesmo. Zuba diz que a Gengo não tem que ficar preocupada com o que o Jax vai pensar. E diz que a Gengo não é o brinquedinho dele, ela é humana. Mas a Gengo responde dizendo que às vezes ela não se sente assim. E se pergunta como você pode gostar de uma parte de si mesmo que faz você ser pior do que as outras pessoas. Basicamente seus defeitos. E Zuba diz que é porque essa parte existe. A única parte de você que você tem que se preocupar é o você de verdade. Tudo que faz uma pessoa ser ela mesma. E gostar de si mesmo não é algo que acontece naturalmente. A gente tem que escolher se amar. A Gengo acaba perguntando se Zubo já teve que fazer essa escolha. Mas ela se interrompe dizendo que obviamente não. Afinal, ela é a Zubo. Enquanto isso, o Tico e o Teco estão andando no circo procurando pelas duas. E aí a Pomni decide perguntar por que o Jax tem medo de milho. E a resposta na verdade é bem simples. Ele tem tripofobia, que é aquela aversão de vários pontinhos padronizados juntos. Inclusive eu nem sabia que milho podia se enquadrar nisso. A Pomni fica feliz dizendo que tá aprendendo muito sobre ele hoje. E ele rapidinho muda de assunto falando que eles têm que achar os personagens restantes. Eu tô bem atrás de você, não tô? A gente tem um tiroteio bem irado nesse corredor escuro, sendo iluminado só com o tiro das armas deles. E aí o Kinger decide fazer um movimento de super ricochete dele e... que eu tô tentando enganar, é claro que a bala acertou ele mesmo. Ele vai pro cantinho dos perdedores e tá todo feliz com a aventura apesar da derrota. Mas ele percebe que a Hagatha tá prestes a chorar e pergunta se ela quer conversar. Ela desabafa dizendo que sente que falhou com a Pomni, assim como ela falhou com o Jax. Ela tenta deixar as pessoas no melhor caminho possível, mas tudo que ela faz acaba afastando todo mundo e fazendo eles odiarem ela. Até Gengo e Zubo praticamente nunca conversam com ela, e provavelmente nem a Pomni vai depois de hoje, já que ela queria fazer dupla com a Hagatha e ela rejeitou. O Kinger diz que ela tá se pressionando demais, querendo tá lá por todo mundo o tempo todo e se culpando quando não consegue. Ele pergunta por que ela sente que falhou com a Pomni e a Hagatha responde que sente que elas estão se distanciando cada vez mais e que talvez a Pomni não confie nela porque já entendeu como a Hagatha é. O Kinger explica que relacionamentos são vias de mão dupla e que não adianta a Hagatha querer fazer tudo. E às vezes as pessoas não vão estar na mesma vibe que ela e vão querer fazer as coisas de um jeito diferente, mas o que importa é estar lá quando os outros precisarem, e que dar espaço pra alguém não é a mesma coisa que abandonar a pessoa. A Hagatha diz que só quer que todos sejam felizes e que não a odeiem, e ele pergunta se ela se odeia. Ele conta que ele já se odiou e que se sentia culpado pelas coisas que ele achava ter sido responsável, e que ele tinha perdido tudo até o dia em que a Hagatha apareceu, e que aí tudo mudou. Ele percebeu que sempre existem maneiras de mostrar que você se importa sem se destruir no processo, e que ela precisa se importar consigo mesma também. A Hagatha fica surpresa com como na maioria das vezes ele não diz nada com nada, mas às vezes ele consegue ser tão sábio, e ele diz que deve ser resiliência. Comovente! A academia vai adorar! Enfim, mais 1 milhão de pontos pro Amando Kinger. A cena corta por Jax e Pomni perseguindo Zubo e Gengo dentro de um cano. As duas se escondem numa curva até que a Gengo encontra uma coisinha. Zubo tá sem bala, Jax tá sem bala e Pomni só tem uma bala na pistola. Ela também tem uma bala extra pra Sniper, mas nenhum dos dois tem uma pra poder usar. Então eu acho que a gente já sabe o que vai acontecer, né?
Tadinha, morreu feliz fazendo o que amava. Zubul corre pro quarto dela e começa a se preparar pro confronto. Enquanto isso, os dois panacas ficam cantando a porra de Daisy Bell na porta dela. Aliás, os dubladores mandaram bem aqui. O Jax lembra que ele tem a chave do quarto de Zubul e destranca a porta, mas eles são recebidos por uma flashbang e uma chuva de tiros. E sendo bem honesto, eu não sei se essas armas são da aventura ou se a Zubul só tinha um monte de arma escondida no quarto dela. Ela usa 4 braços pra atirar nos dois com 4 armas diferentes, deixando tanto o Jax quanto a Pomni com uma vida restante. Como a Pomni ainda tem uma bala sobrando no revólver, ela decide ir atrás do Zubul e o Jax fica ali sentado no corredor. Ele olha pra porta do Kaufman, mas desvia o olhar, e acaba olhando diretamente pra porta do Ribbit. Enquanto isso, a Pomni decide brincar mais um pouco de desenho animado e dá um único tiro que ricocheteia em todas as armas da Zubul. Ela acaba caindo e os dois encurralam ela. Otaku filha da puta. A Pomni fica super empolgada que ela e o Jax ganharam e dá um abraço nele, mas ele fica totalmente apavorado e empurra ela pra longe. Ele fica encarando a mão dele enquanto a Pomni ainda tá no personagem, brincando que essa é a hora que um deles vai trair o outro, mas o Jax joga a arma e diz que ela pode atirar nele. A Pomni fica sem entender nada, falando que eles eram um time e o Jax fica negando isso, dizendo que eles não são não, que ele só se juntou com ela porque achou que ia ser engraçado. E a Pomni pergunta se ela fez alguma coisa errada, enquanto o Jax insiste pra ela atirar nele. Atira. Se eu atirar em você agora, a gente vai continuar sendo amigo depois? A gente nunca foi amigo. Ela começa a ficar brava com ele, dizendo que foi ele quem se aproximou dela, e não o contrário. O Jax tenta gaslightar ela, dizendo que ela devia estar lembrando errado. E ela pergunta se esse é o motivo dele não ter ido pro funeral do Kaufman, porque ele tem medo de demonstrar emoções. Jax, você já pensou que é justamente isso que pode fazer uma pessoa enlouquecer? Eu não acredito. Você vai me culpar mesmo por uma coisa que todo mundo também fez, é sério? Você nem conhecia ele. Você nem sabe como os outros eram antes de enlouquecerem. Eles não eram tão agradáveis assim. Nem um pouco. Você... Eu... sinto muito. Ah, aposto que sente. A Pomni se desculpa por falar isso e pergunta o que ele faria se ela fosse abstraída amanhã. Seguiria em frente. E provavelmente esqueceria você. Esse coelho não tá saudável não. A Pomni fica super puta com ele e começa a brigar com o Jax, jogar coisa nele, morder a perna dele, mandando ele bater nela de volta, e ele retruca dizendo que ele não bater nela não significa que ele secretamente se importa com ela, e diz que tudo que ele faz ali é torturar os outros porque ele acha engraçado, que todo mundo no circo é só um brinquedo pra ele, e se ele deixou a Pomni se aproximar era pra fazer com que esse momento machucasse mais ela. Não tem nada pra achar em mim. Então, por favor, para de procurar. A cena corta pra premiação de melhor personagem e a Pomni e a Agatha se esbarram. Uma diz que precisa conversar com a outra, mas elas decidem se falar depois da premiação. Elas vão se sentar junto com os outros personagens, enquanto o Jax vai se sentar lá no fundo sozinho. O show começa, mas o Jax começa a ter um ataque de pânico e vai pro banheiro tentar se acalmar. Cara, eu tô parecendo um idiota. Eu te amo, cara que some. Então Kane finalmente anuncia quem ganhou o prêmio de melhor personagem. E o prêmio de personagem favorito vai para... Nossa, vai pra mim, pessoal! Ah, peraí, eu li errado. É pro Mingo. Não era pra você presumir que ganhou o prêmio. Agora parecemos 2 idiotas. E esse foi o motivo de eu ter explicado a piada do Ming. Esse é o Ming. Ele ganhou. O episódio acaba, mas pela primeira vez na série... Meu Deus, que criatura amaldiçoada é essa? Como eu ia dizendo, pela primeira vez na série, a gente tem uma cena pós-crédito. A premiação já acabou e o Kane decide dar uma olhada em quantas pessoas votaram nele. E além da confirmação de que o Kinger é o maioral, pois ele tem 11 estrelas, o Kane percebe que ninguém votou nele. Absolutamente ninguém.
E com isso o episódio acaba e porra, eu tô esfregando minhas mãos igual um mosquito aqui pra falar desse episódio. Então vamos por partes. De acordo com a Gooseworks, todos esses episódios até agora eram episódios de apresentação de personagem. Então é agora que a história do Digital Circus realmente vai começar. E eu acho que já é mais do que óbvio que vai acontecer alguma coisa relacionada ao Kane. E já que eu comecei falando dele, vamos falar da famosa teoria de Caim e Abel. Desde o episódio piloto, a gente sabe que o nome da empresa que criou o circo é CIA. E uma das teorias mais famosas é que isso é pra ser a sigla de Caim e Abel, que são dois personagens bíblicos. Eu nunca citei isso aqui nos vídeos porque, como vocês sabem, eu não gosto de ficar criando ou alimentando teoria de uma coisa que ainda tá lançando, mas principalmente porque eu não botava fé nisso. Pra mim isso era uma coisa que só fazia sentido em português, porque o nome do Kane em português é Caim, mas como o idioma original é em inglês, eu não via muito sentido em um personagem chamado Kane fazer referência a um que se chama Caim. Mas claramente eu fiquei de xereca, porque no cano da arma tá escrito Kane e Abel, então eu não tenho como negar que é uma referência bíblica. Então aqui começam duas teorias que eu achei interessantes. Na história da Bíblia, Caim e Abel eram irmãos, mas o Caim matou o próprio irmão por inveja. Partindo desse princípio, a gente pode pensar em duas hipóteses. A primeira é que existia uma outra IA, chamada Abel, que foi destruída ou unida ao Kane, e por isso ele não funciona direito, porque ele precisaria de apoio dessa outra IA para o circo funcionar como deveria, ou porque as duas IAs estão conflitando uma com a outra. Já a outra teoria, que eu acho mais interessante, seria mais voltada para a ideia de uma parceria que foi interrompida, onde o criador do Kane, que seria o Abel, teria morrido ou abandonado o projeto do Digital Circus, e aí o Kane apresentaria essas falhas porque ou ele nunca foi finalizado, ou porque não existe mais ninguém ali pra cuidar dele. Pessoalmente, eu acho que isso seja mais provável porque encaixa melhor com o Kane tá vendo aquelas fotos do computador antigo, como se estivesse lembrando de quando ele foi criado ou até da pessoa que criou ele. Aliás, teve muita gente, inclusive eu, que achava que a série se passava nos anos 90 por causa do computador quadradão que aparece naquela primeira propaganda do Walkie Watch. Mas eu andei repensando isso porque os personagens citam algumas coisas que são muito recentes pra ser nos anos 90. A Pomni postava vídeo no YouTube, a Gengo é Otaku, e eles até citam tripofobia, que foi uma coisa que só começou a ser realmente comentada pelas pessoas lá pra 2010. Então eu acho que a gente pode seguir a linha de que o Kane e o Digital Circus foram criados nos anos 90, mas que a história se passa num tempo bem mais recente. Com isso dito, a gente pode falar um pouco sobre outra teoria que falam desde o piloto e se fortaleceu no terceiro episódio. O Kinger ajudou a desenvolver o Digital Circus. A gente sabe que ele é o mais sábio dali e quem mais entende como as coisas funcionam, então as pessoas assumiram que ele sabe das coisas por ser um dos programadores do circo. Isso se fortaleceu mais ainda quando ele confirmou no terceiro episódio que ele estudou ciência da computação, e as pessoas voltaram a comentar sobre isso nesse episódio por causa daquela borboleta que ele criou. A Gooseworks confirmou uma vez que o Kinger tem 48 anos, então tecnicamente faria sentido sim ele ter trabalhado na criação do circo e saber como as coisas funcionam lá dentro. Mas dito isso, eu não acho que esse é o motivo dele ter sido capaz de criar uma borboleta que dá vida extra. Esse episódio deixou uma coisa clara pra gente: se os personagens quiserem, eles podem sim fazer qualquer coisa lá dentro. O Jax mostrou isso pra Pomni e ela mesma conseguiu quando atirou na lata e quando desarmou os 4 braços da Zubo. E até a Hagatha quando colocou o dedo na arma do Jax. Mas eu acho que lá dentro ele é quem tem mais ciência dessa capacidade. Enquanto o Jax precisou descobrir isso e ensinar pra Pomni, pro Kinger isso já parecia ser um conhecimento básico. Mas agora vamos falar desse coelho maldito, desgraçado, fudido, podre. O que aconteceu nesse episódio é o que eu venho dizendo desde o começo. O Jax nada mais é do que um cara que não quer expressar emoções. Ele se finge de durão, ele finge que não liga pros outros, mas tudo que ele faz é afastar as pessoas para que ele não se apegue. Eu chuto aqui que ele deve ter sido sim o responsável pela abstração do Ribbit, e pela forma que ele reagiu, parece que os outros também culpam ele por isso. Tanto que ele começa a falar pra Pomni dela tá culpando ele por algo que os outros também fizeram. Aliás, eu achei bem interessante esse ciúme dele com a Zubo. Eu já tinha achado curioso ele ter se incomodado com a Gengo e Zubo passando mais tempo juntos no episódio passado, mas aqui dá pra ver que ele realmente não gosta muito dessa aproximação. Principalmente porque, de acordo com ele sempre tinha sido a dupla da Gengo nas aventuras. O que me faz questionar se ele realmente acha que a Gengo se diverte com o que ele faz. Pra mim ele tava ciente que era um filho da puta, mas aqui tem vários momentos que parece que ele genuinamente não percebe que ninguém acha ele engraçado. Aliás, ele falou muito sobre arquétipos com a Pomni, mas tudo o que aconteceu nesse episódio mostrou o quão errado ele tá. A Hagatha também tem conflitos internos, o Kinger é o mais sábio de todos, a Gengo consegue ser feliz, e a Zubo na verdade é super gentil. Isso prova que eles são sim personagens, mas eles não deixaram de ser seres humanos com personalidades próprias. Mas o Jack se recusa a aceitar isso porque ele não quer encarar a realidade de que os amigos dele morreram, e muito provavelmente por culpa dele. Nos vídeos passados eu disse que o fato do Jax não ir nos funerais podia significar que ele é uma pessoa
que não gostava de participar de um funeral ou que não via sentido nisso. Mas agora eu começo a achar que ele não participa porque ele sente culpa e porque ele não quer ter que lidar com a dor. Mas reprimir isso claramente não tá fazendo bem pra ele também. Uma hora ele vai explodir num nível que ir no banheiro respirar não vai resolver. Mas como diria Gooseworks, a gente vai ter que esperar pra ver. Eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer com os personagens e como a história vai se desenrolar. Pra mim, esse episódio encerrou as apresentações com chave de ouro. Como de costume, agora é a hora que eu conto quais foram as mudanças que rolaram lá no site do Walk Watch. E dessa vez teve bastante coisa. Tiveram 3 atualizações entre o 5º e o 6º episódio. Na primeira, o site estava anunciando a premiação de melhor personagem e você podia votar no personagem que você quisesse. Na segunda, ele ficou com uma estética de campo de guerra e aí você tinha que votar na sua dupla preferida. Obviamente eu fui de time Piu Piu porque o Kinger tá lá e ele é o Gold, mas infelizmente eu sou pé fria pra caralho. E a última atualização é só um estático onde mostra o Ming como vencedor de melhor personagem. A gente não tem grandes coisas pra falar dessas atualizações, exceto pela primeira. Você normalmente podia votar no personagem e ver o vídeo e curiosidade sobre cada um, mas algumas vezes a única opção disponível pra votar era o Kane, e isso quando a imagem do Kane não ficava perseguindo seu mouse. Além do detalhe de que o nome do Kane tá sempre escrito em caps lock, enquanto dos outros tá escrito em letras minúsculas. Cada personagem mostra 3 tipos de informações: um vídeo, uma descrição e um fato não checado que mudaria cada vez que você atualizasse a página. Boa parte desses fatos eram os mesmos pra todos os personagens e eram coisas bem bobinhas, tipo, tem uma coleção de caixa de fósforos, mas sem os fósforos, é fã de arquitetura brutalista. Mas tinha alguns que eram exclusivos pra cada um deles, baseado na relação dos personagens, que o texto era basicamente listando os maiores rivais e grandes amigos. Como é muita coisa mesmo, eu vou falar aqui só as que me chamaram a atenção. As curiosidades exclusivas da Gangon diz que ela é rival de todo mundo, menos da Zooble, mas ela também é amiga de todo mundo, menos do Jax. O texto que aparece só questiona se ela é amiga dele. As do Jax dizem que ele é rival da Agatha, Gangon e Zooble, mas é amigo da Pomni e do Kinger. O que me chamou a atenção porque os dois nunca interagiram direito na série, mas isso também me fez perceber que o Kinger é o único personagem que o Jax nunca ficou enchendo o saco. Ele chama ele de doido, mas é só isso, o que me deixou pensando se talvez o Jax goste ou respeite ele. Mas talvez o Kinger não veja ele da mesma forma, já que nas curiosidades dele, ele vê todos como rivais, mas só a Pomni e a Agatha como amigos. Já a Pomni ela vê todos como rivais, mas só o Kinger, a Agatha e o Jax como amigos. A Agatha vê todos como rivais e só a Pomni e o Kinger como amigos. E Zooble vê todos como rivais, exceto a Gangon, e todos como amigos, exceto o Jax. Deixando claro que rival nesse contexto seria mais relacionado à premiação, tá? Não que eles se odeiem secretamente. E as amizades na verdade é mais no sentido de grandes amigos, alguém que você se sente confortável de estar próximo. Então faz sentido que todos os personagens não sejam grandes amigos de todos também. Já as curiosidades do Kane é basicamente ele dizendo que é o melhor amigo de todo mundo e várias variações diferentes pedindo pra votar nele. Mas além disso, tem uma curiosidade geral que aparece pra todos os personagens que me chamou a atenção. O texto aparece invertido, mas a tradução é: Kane é um homem louco, nos ajude, nos salve. O que de novo me fez questionar quem é que tá pedindo ajuda. Lembrando que no Walk Watch do episódio passado também tinha um código Morse de alguém pedindo ajuda. Pode ser o tal do Abel que tá preso em algum lugar, ou eu bato na tecla de novo de que pode ser os personagens abstraídos, já que a gente não sabe o que realmente acontece com eles. Mas é isso, essas foram todas as coisas que aconteceram em relação ao episódio. Eu chuto que vai demorar alguns meses pra ser o episódio 7, mas eu quero muito que a gente consiga assistir antes de 2025 acabar. Eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas eu tô bem curioso pra saber o que vai acontecer. Um agradecimento especial pros apoiadores do mês. Lembrando que você pode ajudar o canal a partir de R$1 no Apoia-se, ou você pode me mandar qualquer valor no LivePix. A gente fica por aqui e até mês que vem.